Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando nossa live, tá bom? Nós vamos iniciar, então, como a gente sempre inicia todas as vezes, com a nossa prece, tá? Então, vou pedir para vocês se unirem conosco aí, né? E mentalizarem a figura de Jesus, tá bom? Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa oportunidade para que possamos conversar sobre o vosso Evangelho, que dessa maneira nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos iniciar aqui. O tema de hoje que nós propusemos para que pudéssemos conversar hoje, ele se chama O Reino de Deus está dentro de vós. Tá? É uma passagem que tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21. Então, o Evangelho fala: Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu e disse: Não vem o reino de Deus de modo ostensivo, nem dirão, eis aqui ou eis ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho da situação do que estava acontecendo, em que, no momento em que ocorria esse questionamento a Jesus, existia uma crença de que iria realmente vir um Messias, né? Os judeus acreditavam que viria um Messias e que esse Messias ele iria libertar, né, os judeus do domínio romano na época, né? Então se acreditava que esse Messias iria vir com um reino mesmo, com seus exércitos, seus ministros, né? Os seus nobres ali, né? E que o Messias iria então ser o rei que iria dominar, né? E iria levar os judeus para uma, uma nova era, né? E restabelecer aquela glória antiga, né? Do reinado ali, do rei Davi, do rei Salomão, né? E então a crença era essa. E daí Jesus, né, ele diz que o reino de Deus não é um local. Né? E é importante a gente lembrar que na passagem eles perguntam quando o reino de Deus viria. Eles não perguntam bem aonde, né? Eles perguntam quando. E como a gente já falou, eles achavam que era um reino real. Essa atitude, ela tem uma certa reverberação com as atitudes atuais que nós temos na nossa vida, né? Por exemplo, essa vontade de que Deus ou um Messias ou Jesus venha e resolva os nossos problemas, né? Faça com que os nossos problemas desapareçam, né? Então essa crença é algo que ainda é latente em nós, né? Nós temos ainda essa esperança de que ao
crermos em Jesus, né? Ou participarmos de alguma agremiação religiosa, frequentarmos um templo, né? Fizermos orações, de que Deus vai vir, né? E fazer com que todos os nossos problemas desapareçam. Né? Era mais ou menos isso que os judeus esperavam desse Messias aí. Bom, sabendo, portanto, que não é um local físico, né? Não é uma cidade, não é algo que seja estabelecido de modo ostensivo, como Jesus falou, como que a gente pode entender, então, esse reino de Deus? Né? Como que isso pode ser entendido? Bem, através do conhecimento espírita, a gente começa a observar que esse reino de Deus, ele é um estágio evolutivo, né? Ou seja, ele é um nível, né, espiritual, um nível de consciência. Né? Então, nós vemos que nós estamos, né, no que nós chamamos de reino nominal e potencialmente dentro de nós temos as potencialidades e as capacidades de superar esse reino nominal e irmos para um reino de Deus, né? Ou em alguns momentos, como Jesus chamava no Evangelho, o reino dos céus. Né? Então nós temos isso potencialmente dentro de nós. Né? Como que eu posso entender essa potencialidade? Na natureza a gente tem alguns exemplos. Então, uma árvore, né? Por exemplo, o reino de Deus está dentro de nós, assim como uma árvore está dentro de uma semente. Né? É um paralelo que a gente pode fazer aí. Então, nós vemos, né, aquelas árvores gigantescas, né, que temos aí nas florestas, né, aqueles carvalhos, aquelas sequoias, né, temos palmeiras aí que atingem 40, 45 metros, né, e vem de uma semente pequena, cabe ali na palma da nossa mão, né. Assim como, por exemplo, também nós temos uma borboleta dentro de uma lagarta, né, e um próprio ser humano, nós temos esse ser humano em potencialidade dentro de um óvulo fecundado por um espermatozoide, uma coisa ali microscópica, né? Que eu preciso ter até um aparelho para observar isso, mas lá dentro já tem um ser humano em potencial. Então, dessa maneira que a gente tem que entender esse reino de Deus dentro de nós, como Jesus cita, né? Ou seja, nós temos que entender que ele está ali dentro de nós e nós temos que trabalhar para desenvolver. Né? Todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. E não só dentro de nós, seres humanos, mas dentro de nós, como toda a criação. Né? Toda a criação tem uma centelha divina dentro de si. São Francisco de Assis, ele matou um pouco essa charada. Né? Então ele dizia irmão pedra, né? Irmã árvore, ele via os animais, e ele enxergava o reino de Deus dentro de tudo. Né? Dentro dos animais, das coisas da natureza. Né?
até das coisas inanimadas. Nós hoje sabemos, dentro da doutrina espírita, que lá existe também o potencial divino. Né? A única diferença nossa para todos os outros seres da criação é que nós somos um pouquinho mais velhos. Né? Então, nós passamos também por todos esses estágios e estamos caminhando, né, para um estágio em que esse reino de Deus dentro de nós vai desabrochar. Né? E daí ele estará plenamente desenvolvido um dia, assim como estava plenamente desenvolvido dentro de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o reino de Deus dentro dele estava plenamente desenvolvido, desabrochado. E nós temos esse mesmo potencial e conseguiremos também chegar um dia nesse nível também. Não é? Agora, se nós formos pensar nessa palavra, né, reino, essa palavra ela tem também um sentido de supremacia. Né? Ou seja, o que, que seria um rei? Né? É o que reina. O que, que é uma coisa que reina? É aquilo que tem supremacia, ou seja, aquilo que está sobrepujando todas as outras coisas. E aí vale a pena a gente estabelecer um raciocínio interno mesmo, pessoal, né? E saber ou procurar entender o que reina dentro de nós. Porque se eu ainda não tenho o reino de Deus plenamente desenvolvido em mim, eu tenho outras coisas que reinam, né? Na minha vida, na minha mente, no meu tempo, por exemplo. E na atualidade, né, com o desenvolvimento tecnológico, nós temos uma profusão de coisas e situações que podem substituir esse reino de Deus dentro de mim e ocupar a minha mente e o meu tempo, né? Então essas outras coisas podem reinar dentro da minha mente, dentro de mim, no lugar do reino de Deus. Por exemplo, nós temos o trabalho, né? Existem pessoas que colocam o trabalho, né, e assuntos correlatos ao trabalho em primeiro lugar, ocupando todos os instantes da sua vida e a sua mente. Né? São notórios os casos, conhecemos, né? Casos de pessoas que, devido à dedicação extrema ao trabalho, perdem o convívio familiar, né? Perdem o convívio dos filhos, né? Perdem a convivência com amigos. Né? Também pode ser o materialismo, a materialidade, ou seja, a busca pelo ouro, né? A busca pelo dinheiro. Já, já, já disse Jesus, né, numa passagem do Evangelho, de que não se pode servir a Deus e as riquezas. Então, isso também pode ser algo que tenha supremacia na minha vida. Podemos também ter pessoas, né? Posso ter uma dedicação extrema a pessoas, a algumas pessoas da minha convivência que ocupam, né? Toda a minha mente e o meu tempo. Então, podem ser até pessoas que eu ame, né? Mas que, devido a esse apego excessivo, podem até me afastar do estabelecimento do reino de Deus dentro de mim.
E, finalmente, nos tempos atuais, né, nós temos aí o entretenimento. Né? Então, com a profusão de acesso a entretenimento, a diversões, né, a passatempos, principalmente via eletrônica, a gente pode deixar que isso ocupe grande parte do nosso dia, né? Temos aí as pessoas viciadas em redes sociais, em celulares, né? Nós temos aí esse fenômeno hoje em dia da maratona, né, de séries. A pessoa fica o dia inteiro sentado no sofá, em frente a uma tela, assistindo um espetáculo lá, alguma coisa. Né? Então, tudo isso pode ter supremacia na minha vida, podem ser coisas que reinam na minha vida, no lugar do reino de Deus. Né? E tem no Evangelho uma dica, né, do valor que esse reino de Deus pode ter. Né? Existem duas passagens, uma em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Ele fala assim, Jesus, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que é negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Tem uma outra passagem, né, nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 13, 44, que Jesus fala assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, essa comparação que Jesus faz do reino dos céus, ou do reino de Deus, é uma coisa tão valiosa, né, que vale a pena você vender tudo o que você tem para obtê-la. Né? Então você vê que essa afirmação de Jesus é muito salutar e importante, porque vamos raciocinar. É uma coisa tão valiosa que vale a pena eu vender tudo que eu tenho para obter ela. E ao mesmo tempo eu tenho ela dentro de mim. Ou seja, como diz o antigo ditado, né? Eu tô com a faca e o queijo na mão. Eu tenho uma coisa valiosíssima dentro de mim mesmo, que vale mais do que qualquer outra coisa que eu possa obter. Então veja, vale muito a pena a gente obter o reino dos céus dentro de nós. Né? E então, finalmente, eu acho que vale a pergunta, né? Como? Como que eu vou conquistar o reino dos céus? Ou o reino de Deus que está dentro de mim? E a resposta para essa pergunta é muito clara, né? Seguindo as instruções dadas pelo próprio Jesus em seu evangelho. Então, as revelações de Jesus que estão nos evangelhos são o caminho seguro para a obtenção do reino de Deus que está dentro de mim. Né? Porque deveria, né, ainda utilizando o campo, a ferramenta do raciocínio, se é algo que está dentro de cada um, Deus
não colocaria algo dentro de nós que fosse inacessível. Ou seja, eles, esse reino que está dentro de nós, ele tem que ser acessível. E além dele ser acessível, ele tem que ser acessível a todos. Né? Ele não pode ser restrito só a algumas poucas pessoas. Então, ele tem que ser acessível a qualquer um. E essa forma de acessar esse reino tem que ser de conhecimento público ou de conhecimento de todos. E é justamente por meio do Evangelho que nós iremos conseguir acessar esse reino. Né? Como fazer isso? Aí nós temos todo o Evangelho para estudar, né? Temos toda a nossa vida, né? Podemos dedicar a nossa vida a esse estudo, mas basicamente a gente sabe que é pela nossa atitude, né? Por nossas ações, pelo que eu faço. Né? Então é o agir que vai me levar, né, ao reino de Deus. E agir como? Agir de acordo com o descrito no Evangelho. Né? Então não é somente pela devoção, não é frequentando um templo, não é ficar em oração horas seguidas. Né? Isso tudo ajuda, é claro, sem dúvida. Mas principalmente pelas minhas ações, pelos meus atos. Né? Jesus já mencionou, né? Nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor alcançarão o reino dos céus. Né? Porque a estrada que leva à perdição é larga, mas a porta que leva à salvação é estreita. Né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Para ilustrar essa atitude, recentemente nós tivemos um exemplo que eu acho que deixa muito claro o que a gente tem que fazer. Né? Para quem não conhece, existe um livro muito famoso chamado O Diário de Anne Frank, que é um diário realmente de uma menina de 13 anos de idade chamada Anne Frank, que ela ficou escondida. Né? Ela era uma jovem judia e durante a Segunda Guerra Mundial, né, houve o Holocausto, e ela ficou escondida na casa de uma mulher holandesa chamada Miep Guias. Ela e a família, né? Ela, os pais e mais uma outra família, né? Que tinha também um casal e um filho. E ela ficou escondida por alguns anos e ela escrevia um diário, se escondendo da perseguição nazista da época. E depois, né, eu vou dar aqui uma, hoje em dia se fala modernamente spoiler, né, mas eles são descobertos, ela é mandada para um campo de concentração e ela é morta, né, nesse campo de concentração. Muitos anos mais tarde, um grupo de estudantes americanos na cidade de Long Beach, no estado da Califórnia, eles fizeram um trabalho escolar de ler esse livro e escrever cartas para a Mip Guiz, que ainda estava viva. Né? A senhora Mip Guiz viveu 100 anos. Ela nasceu em 1909, né? E morreu em 2009, ou desencarnou em 2009. Então ela estava viva ainda na época e a escola conseguiu levar ela lá dos Estados Unidos
para conversar com esses estudantes, né? Como parte do trabalho de ler o livro Diário de Anne Frank. Aliás, a senhora Mip Guisa que guardou os cadernos, né, com os diários da menina, e depois passou para o pai da Anne Frank, que conseguiu sobreviver ao Holocausto. Foi o único da família, né, que sobreviveu. Posteriormente foi publicado e teve um grande sucesso o livro. E na escola, um dos alunos falou para a dona Mip Guiz que ele considerava ela uma heroína. Né? E ela respondeu a esse menino que ela não era uma heroína. Né? Ela era uma pessoa comum. Né? E que ela fez aquilo que ela fez apenas porque era a coisa certa a fazer. Né? Na época, as pessoas que tivessem escondido algum judeu na sua casa, poderiam também elas serem mortas ou levadas elas também para o campo de concentração. E ela, quando descobriram os judeus na casa dela, ela tentou demover, né, os soldados que estavam ali, de levar a família, infelizmente não deu. E ela falou para o rapaz, né, para esse estudante, eu não me considero uma heroína. E eu fiz aquilo que era a coisa certa a fazer, né? E além disso, ela disse que qualquer pessoa, dentro dos seus próprios limites, pode acender uma pequena luz para iluminar a escuridão. Né? Então, parafraseando aquela frase da oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, isso eu acho que ilustra muito bem essa atitude que a gente mencionou, para alcançar o reino dos céus. Né? Eu não conheço em detalhe a história da senhora Mip Guiz, né? Mas a gente vê que com essa pequena atitude, ela fez aquilo que Jesus recomendou. Né? Quando a gente ajuda alguém, a gente está fazendo aquilo que foi recomendado no Evangelho. Né? Então você vê que são atitudes simples dentro do nosso campo de ação, e daí aos poucos a gente pode ir estabelecendo esse reino de Deus dentro de nós. É preciso para isso, claro, desenvolver virtudes. Né? No caso da senhora Mip Guiz foi a coragem, né? Ela desenvolveu a coragem, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, né? Porque ela levava os alimentos, né? Os recursos que as pessoas precisavam para sobreviver. Então, eu acredito que seja por aí. Né? Pequenas atitudes de bondade somadas, né? No final, fazem a nossa escada ascensional. Ou grandes atitudes também. Então, pessoal, eu acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês. Tá? É uma mensagem aí de bom ânimo, de boas atitudes, né? De tentar fazer acender essa pequena luzinha aí, onde nós estivermos, e assim esse reino de Deus vai ficar se estabelecendo dentro de nós. Tá bom? Muito obrigado. A gente vai fazer agora a nossa prece final. Então peço a todos vocês que nesse momento mentalizem, né? Alguma pessoa que necessite, que precise de uma ajuda agora, de uma luz, né? De se animar um pouquinho, tá? Então vamos lá.
Mestre Jesus, mentores espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco. Lhes pedimos, Senhor, que nos ajudem a sermos pessoas melhores, com melhores atitudes, melhores palavras, melhores pensamentos. Nós gostaríamos nesse momento, Senhor, que sua luz pudesse atingir a todas as pessoas as quais mentalizamos nesse momento e também a todas as pessoas que neste momento se encontram doentes, tanto física, quanto mental, quanto espiritualmente. Pedimos também, Senhor, por todos os profissionais da área de saúde e, finalmente, pelos governantes de nosso país, que estes possam tomar as melhores atitudes em favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, pessoal. Um beijo aí no coração de todo mundo, tá? Fiquem com Deus.